Vamos falar sobre a vida que está fundamentada, baseada, construída sobre a rocha. Nós lemos aquele salmo agora há pouco e vimos claramente que o nosso Deus, em sua palavra, tem essa metáfora, essa maneira de dizer que Ele é uma rocha firme. Algumas construções no passado eram feitas literalmente em cima de grandes pedras ou de solos rochosos, ou então eram transportadas pedras para que naquele lugar tivesse uma base, sustentação firme, para que a construção não fosse abalada. Nos nossos dias, isso nós chamamos de alicerces, né? Ou quando você vê, às vezes, o pessoal fazendo uma estrada, pavimentando uma estrada, a primeira fase é aplainar o terreno, depois lançar ali diversas britas, vem aí depois o piche e por fim o asfalto, e aí você vê aquela estrada que está pavimentada. Ela tem uma base para sustentar o peso que ela vai receber. E uma construção não é diferente, seja um prédio, uma casa, um muro, uma parede simplesmente, ela precisa ter uma fundamentação para sustentá-la, porque por mais que nós não percebamos, a terra se movimenta, ela tem um movimento, está movimentando agora, você talvez não está percebendo, com certeza não está, eu não estou, mas ela se move, então ela precisa ter uma base. Em alguns lugares do mundo esse movimento chega a ser tão forte que há terremotos, e aí nós já vemos aquelas cenas, né, das situações que ocorrem a partir de um terremoto. E quanto maior for a construção, maior precisa ser essa fundamentação. Quando o engenheiro faz os cálculos matemáticos para dizer como que vai ser aquela fundação de um prédio, às vezes a gente até estranha, fala, mas será que é necessário tudo isso aí? Será que precisa toda essa estrutura para sustentar? Parece que está exagerado, mas há um cálculo ali em que sustenta essa construção. Então, é importante que haja um fundamento sólido para que qualquer coisa que vier a ser erguida a partir deste solo fique firme. O balanço da terra não pode romper a estrutura. Até sobre o mar há hoje construções que tem que ter esse mesmo cuidado. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, quem já teve a oportunidade de atravessar a ponte Rio-Niterói e ainda pegou um trânsito e parou sobre ela, você percebe como ela movimenta. Mas se você está em movimento passando com o carro, você não percebe movimento algum. Mas se você ficar parado, você vai ver isso, ó. Assim como uma casa mal construída, você vai ver os sinais de que alguma coisa está acontecendo. Você vai ver rachaduras, trincas, pode ser no piso, pode ser na parede, porque há movimentos, e em alguns casos em específico, ela precisa suportar ventanias, ventos fortes, porque ela pode, através desse vento também, dependendo do formato que essa casa tiver, se o vento encontrar uma brecha, ele pode levar o telhado, pode derrubar a parede. Eu já tive uma experiência de ver um vendaval daqueles bem forte, arrastando coisas que você não imagina que aquilo sairia do lugar com um vento. A gente está acostumado com pequenos ventos, uns ventinhos frescos, mas quando você vê uma ventania, um vento forte, e as coisas sendo levadas assim como se fossem papéis, fossem folhas de papéis, você vê esses bancos sendo levados, entulhados assim como se fossem de plástico, você se espanta, você fica assim
impressionado com a força desse vendaval. Então, por isso que toda construção precisa ter uma boa fundamentação. Aí, o que isso tem a ver com uma pregação? Aí você fala, o pastor está meio doidão hoje, né? Está pensando em, acho que, fazer alguma reforma, porque ele está pensando muito em obras, talvez. Será que ele vai fazer alguma faculdade de engenharia? Ou será que ele está confundindo os lugares onde ele está falando? Ele está na igreja, ele está falando de construção. E a palavra de Deus, ela usa muito dessas comparações, e o Senhor Jesus, ele era especialista no seu ensino, em fazer essas comparações, para que as pessoas entendessem claramente que mensagem ele estava querendo dar, e que fossem embora dali, e que essas mensagens ficassem fixadas em suas mentes e corações. Para vocês terem uma ideia, os evangelhos, de modo geral, Mateus, Marcos, Lucas, eles foram registrados em texto, pelo menos aí, algo em torno de 20 a 30 anos depois do acontecimento. Por que será que lembraram tão bem dos ensinos de Jesus na hora de fazer o registro? Cremos que o Espírito Santo ajudou, conduziu, mas os homens guardaram o que Jesus falou, porque ele ensinou de uma maneira que as pessoas fixavam o que ele dizia. E no início do seu ministério, Jesus traz uma gama de ensinos que seriam a base da vida das pessoas que andariam com ele. As pessoas que seguiriam Jesus já receberam antecipadamente o estilo de vida, o comportamento, a maneira de lidar com as situações da vida, a expectativa de Jesus em relação a esses discípulos já foram anunciadas antes mesmo delas acontecerem. Olha só que maravilha, que coisa linda que o Senhor Jesus fez, Emerson. Ele ensinou antes. É como você fazer um curso profissionalizante. Você estuda primeiro e depois você vai praticar. O Senhor Jesus fez isso. Ele fez isso, Walter. Ele foi lá e falou, olha, a vida, quem quiser andar comigo, é assim que vai agradar ao meu Pai. E se vocês obedecerem isso, vocês vão ter uma vida, uma jornada terrena, uma jornada espiritual de sucesso, mas no ponto de vista do meu Pai, e não de sucesso no ponto de vista do mundo. Vocês vão ser realmente pessoas que vão ter as suas vidas edificadas, construídas sobre a rocha. E essa rocha, que rocha é essa? Nós já vimos aqui no Salmo, naquele primeiro momento, uma menção de que Deus é a rocha. Deus é essa rocha. E numa evolução, nesse crescimento desse ensinamento, chega um momento em que nós vamos ver que o próprio Jesus é essa rocha. E como que nós vamos saber que Jesus é essa rocha? O apóstolo Paulo, mais para frente, vai dizer isso. Eu só quero ler para você ouvir a afirmação que Paulo fez a esse respeito. Ele fala isso... cadê aqui? Versículo 4, 1 Coríntios 10, versículo 4, ele vem falando várias coisas e no final ele fala do povo que bebia, o alimento espiritual no deserto. Ele fala, todos comeram, a partir do 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Ele já está falando que aquela água que o povo bebeu no deserto, que saiu de uma rocha, que Moisés tocou na rocha, quando eles não tinham água para beber, todas as fontes eram de águas imprestáveis e não tinha água, e aí ele toca numa rocha e sai uma água e o povo bebe, e o apóstolo Paulo está dizendo que essa rocha já era ali Cristo, aquele que mata a sede do homem.
E ele também, o próprio Jesus vai dizer que ele é o pão da vida, ele era o maná que o povo também comia nesse tempo. Então nós já temos aqui uma pista de que essa rocha que nós precisamos firmar a nossa vida espiritual é Cristo. E quando ele conclui esse seu ensino, desse sermão chamado Sermão da Montanha ou do Monte, que está em Mateus 5, 6 e 7, quando ele está indo para o finalzinho desse ensino, ele vai fazer um paralelo de quem ouve as suas palavras e põe em prática, vive conforme essa expectativa dele, e as pessoas que ouvem e não dão valor e não praticam, não põem, não absorvem, não incorporam em seu estilo de vida esses valores que estão aí nesses 3 capítulos. Hoje eu estou fazendo uma introdução, nós vamos falar bastante desse Sermão da Montanha em partes, mas hoje eu quero começar pelo fim. Sabe aqueles filmes ou séries que começa com uma cena e aí é uma cena que está acontecendo alguma coisa, aí ele volta agora para contar toda a história, para dizer o que deu naquilo. Eu estou fazendo mais ou menos isso. Vou começar pelo fim do Sermão da Montanha, para nós entendermos. Por que eu quero começar pelo fim? Porque no final ele diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica será como alguém que construiu a sua vida sobre a rocha, que sou eu. Quem ouve as minhas palavras e não dão atenção para elas, e não dão valor para elas, e não pratica, é como alguém que construiu a sua casa sobre a areia. Tem esses 2 grupos que ouvem a palavra do Senhor Jesus e como eles correspondem a essas palavras de Jesus. E quem constrói a sua casa sobre um solo frágil, que é o que ele vai falar, que é sobre a areia, ele ainda chama de insensato essa pessoa. Essa palavra que está por trás da palavra insensato, em sua origem lá, ela significa uma pessoa tola, uma pessoa sem sal. Sem sal. Insensato é uma vida sem sal, sem tempero. E lá no sermão, um dado momento, nós vamos falar mais sobre isso, ele disse que nós, os seus discípulos, aqueles que ouvem as suas palavras e praticam, são o sal da terra. Ou seja, você é sal da terra quando você ouve os ensinos de Jesus, e quando você ouve e não atende, não observa, não respeita essas palavras, você é alguém sem sal. Ou é um sal sem sabor, insípido, um sal vencido, que não serve para nada, a não ser para ser pisados pelos homens, ou seja, para usar numa função secundária do sal, que não é temperar nem conservar mais, e sim para asfaltar ruas, se fôssemos falar nos nossos dias. Ele é usado como se fosse uma espécie de pavimentação de ruas. Então, o insensato é uma pessoa sem sal, é uma pessoa que ouve, até entende as palavras de Jesus, mas não as incorpora em seu comportamento, seu estilo de vida, não pratica. Então é alguém que Jesus, ele usa uma palavra que até o próprio Jesus, mas ele podia usar, ele proibiu que eu e você usasse essa palavra. Sabiam disso? Que Jesus proibiu eu e você a chamar alguém de insensato? Porque nós não conhecemos as pessoas. Ele disse que nós não poderíamos chamar ninguém de insensato. Isso está aqui no capítulo 5, quando ele diz que nós não podemos chamar ninguém de tolo. Ele fala isso no versículo 22, capítulo 5, 22 de Mateus: mas eu lhes digo que qualquer que se irar
contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que dizer louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Palavras fortes de Jesus. E essa palavra racá, ela significa equivalente a tolo, insensato. A palavra é a mesma que foi dito para insensato. Então, ele disse que é insensato quem ouve as suas palavras e não as considera. Mas ele fala para mim e para você, não chame ninguém de insensato. Eu posso, porque eu conheço vocês, o coração de vocês. Vocês não conhecem. E ele ainda faz uma prévia, como se ele já antecipasse o que é a consequência de quem despreza a criação de Deus, que chama de louco, de tolo, de trouxa, que palavra que você quiser aí equiparar quando você está irado, e você peca e xinga uma pessoa com uma palavra dessa. Ele fala, não faça isso, porque você corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha só o que o Senhor Jesus disse. Mas eu volto aqui ao meu texto, que nós vamos falar, continuar o que falamos de manhã. Quando ele termina o seu sermão, no final do capítulo 7, a partir do versículo 24, ele vai fazer uma aplicação de tudo o que ele ensinou. E ele faz esse paralelo, essa comparação entre quem ouve e quem não ouve, quem quer fundamentar, alicerçar, fazer base sólida para poder edificar a sua vida espiritual com ele. É sobre essa rocha, e diz assim o texto a partir do versículo 24 de Mateus 7. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. Quando eu estava meditando nesse texto, me veio uma história de um homem que tinha uma casa, e nessa casa, do lado de fora, tinha uma parede muito grande, e tinha muito alvos de flecha lá, e vários furos bem no centro do alvo, vários alvos e todos com furos bem no centro do alvo. Aí passou uma pessoa e viu, e falou, poxa, o dono dessa casa aqui, ou essa pessoa, deve ser muito bom em atirar flechas, porque ele só acerta no alvo. Quem me dera ser assim, eu quero conhecer esse homem. Aí ele foi lá, bateu palmas, chamou, aí o homem veio. Aí quando o homem veio, ele falou, estou admirado com a sua capacidade de mira, como você consegue acertar todos os alvos no centro, na posição quase que olímpica. Aí ele falou, é muito simples, eu primeiro atiro a flecha, e depois eu vou lá e ponho o alvo onde eu mirei, e aí eu encaixo a flecha no meu alvo, então eu sempre vou acertar. Aí ele falou, entendi, então quer dizer que você é uma fraude, né? Estranho. Será que isso tem alguma coisa a ver com quem conhece a palavra de Deus e vive outro estilo de vida? Porque aí talvez ele veste uma roupa, tem um palavreado, tem um jeitão de discípulo de Jesus, mas tem uma vida toda diferente, ou seja, ele se encaixa, ele faz de tudo para parecer bom naquilo, mas na verdade ele não é, ele engana a si próprio. Tentar ocultar uma vida que desagrada a Deus, ou como alguém
que se mostra consagrado santo sem ser, é a mesma história de um outro homem que usava uma roupa de 2 lados. Não sei se aqui alguém já teve uma jaqueta que tem 2 lados, você pode usar ela de um lado e do outro, você vira ela ao avesso, tanto um lado como o outro é possível você usar. Aí ele usava de um lado, sujava, e aí ele virava e colocava a sujeira para dentro e ficava com parte limpa de fora. Então ele estava aparentando limpo, mas ele estava sujo por dentro, porque ele estava também enganando. Tem muita gente que ouve as palavras do Senhor, mas não vive uma vida de santidade, de consagração. Ele adapta as coisas para parecer santo, consagrado, filho, filha de Deus. E aí fica uma pergunta: por que será que as pessoas ficam com essa intenção de que parece que está enganando, que parece que está conseguindo? Então, aqui Jesus está dizendo: não basta me ouvir, tem que praticar as minhas palavras, porque aí você vai ser sal, você vai ser luz, você vai ter um estilo de vida que vai agradar ao Senhor, ao meu Deus. Então, se nós já sabemos que Jesus é a rocha e que é importante não só ouvir e entender, mas absorver, praticar, e essa prática ela ainda vem com auxiliador. Nós recebemos, quem recebe o Senhor Jesus, recebeu o Espírito Santo que te capacita, te habilita para você viver essa vida. Não é para você achar que você vai conseguir, você só precisa depender desse Espírito, porque senão você vai ser como o homem que Tiago diz lá em Tiago 1, no capítulo 1 de Tiago, o apóstolo Tiago, eu acredito que ele, a partir destas palavras de Jesus, ele em um dado momento, ele vem e faz uma reflexão e nos fala como é a vida de alguém que conhece as palavras, mas não pratica. Ele vai dizer lá em Tiago 1, a partir do versículo 22, ele vai dizer assim: sejam praticantes da palavra. Tiago 1, 22 em diante: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai, logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Oh, glórias! O resultado que você colhe de praticar a palavra de Deus é ser feliz naquilo que você fizer. Por isso que quase tudo que o Senhor Jesus fala tem 2 dimensões. Uma dimensão atual, que é a sua vida, enquanto você está aqui nesse plano terreno, e uma segunda dimensão, a eterna, a futura. Você precisa compreender essa palavra nessas 2 dimensões para que você não se confunda. E voltando ao nosso texto de Mateus 7, que estamos falando sobre as palavras do Senhor Jesus que se tornam abaixo de nós. Ele se transforma na grande rocha que sustenta a nossa vida. Então, ele vai dizer que essa rocha vai sustentar essa vida. Porém, ainda que você saiba que a rocha é Cristo, que você pratica o que Ele fala, que você obedeça tudo o que Ele orientou, essa construção sua espiritual, essa sua vida vai enfrentar pelo menos 3 adversidades que vão provar se você está realmente edificado sobre a rocha. E quais são essas 3 circunstâncias? No texto já dá uma pista para nós de uma forma ilustrativa. O versículo 25 do capítulo 7, depois de Jesus falar da casa construída sobre a rocha, ele vai dizer: caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. 3 adversidades. Claramente, explicitamente, não é muito para nós assim claro o que é que significa essas 3 circunstâncias. Mas os estudiosos aí, debruçando sobre isso, tentando entender, buscando lá o sentido no tempo, porque o que significou para aquelas pessoas daquele momento, eles conseguem trazer algumas possibilidades, e elas, com relação a outros textos bíblicos também, que possibilidades teríamos aqui? Em geral, se considera que aqui nós temos 3 situações. Uma, que é uma provação. Todos nós vamos passar por adversidades na nossa jornada cristã. Uma que é sua própria, você mesmo vai criar adversidades através de decisões, escolhas que você tomar, de ouvir ou não ouvir a palavra do Senhor, seguir ou não seguir o estilo de vida, enfim, seguir ideias que talvez vão te afastar do Senhor. Uma outra é a influência das pessoas que estão à nossa volta, e a terceira é o próprio inimigo das nossas almas. Quando a gente estuda e fala sobre batalha espiritual, em geral, nós temos essas 3 dimensões também. As lutas que nós enfrentamos, as lutas do sistema do mundo, que são esses valores, do mundo, que pressionam a gente, e o próprio Satanás, que se levanta contra a minha e a sua vida, porque ele não quer que você siga firme no seu propósito de caminhar com Jesus. Então, quando você conhece o Senhor Jesus, começa a caminhar com o Senhor Jesus, em alguns momentos você próprio vai se questionar se é isso mesmo, principalmente quando algumas palavras do Senhor confrontar algumas coisas da sua mente, ideias que foram formadas porque você ouviu, porque você estudou, porque alguém falou, pelo ambiente que você convive, que é aquilo que todos chamam de visão de mundo. Todo mundo tem uma visão de mundo, e essa visão é confrontada com a visão de Deus para você e para o mundo, e aí você começa a entrar em choque nessas 2 visões. Qual é a visão de Deus? Qual é a visão que eu tenho? Qual é a visão do mundo? Qual é a visão de Satanás em relação às coisas? Então, a sua mente entra em conflito com algumas coisas. Por isso que Jesus, quando ele inicia a sua pregação, quando João Batista começa a sua pregação, quando Jesus começa o seu ministério, quando Pedro começa a pregação depois do Pentecoste, os 3 começam suas primeiras palavras na inauguração dos seus ministérios: arrependam-se. Essa palavra não tem relação com sentimento, ela tem como mudança de mentalidade. Tudo que você formou na sua mente até agora, precisa entrar uma mente nova, uma mente de Cristo, que vai olhar para as coisas e entendê-las de uma forma diferente de quem não tem a mente de Cristo. Você vai olhar para as pessoas como Cristo olha, você vai viver como Cristo gostaria que você vivesse. Então essa mentalidade precisa ser mudada, porque ela está totalmente contaminada pelo pecado. Ele nos salvou. A grande salvação de Jesus, que é a libertação do pecado, começa pela sua forma de achar que entende das coisas e começar a entender a partir da perspectiva de Deus. Então você próprio pode ser aquele que vai jogar contra a sua vida espiritual, e muitos se afastam de Deus nessa fase. Tem gente que supera essa fase, mas entra numa outra, das circunstâncias da vida, problemas, perdas,
feridas, machucados, ofensas recebidas, desprezo, às vezes abandono, perdas de entes queridos, marido, filhos, pais, e a partir disso, aquele evento na sua vida mexe com essa pessoa e ela também se afasta de Deus. E ela vive naquilo, ela vive escravizada, ela tem a chave da porta da liberdade, mas a pessoa fica do lado de dentro, não quer ser liberta por Jesus. Foi feito um estudo uma vez sobre a limitação da mente humana, e aí fizeram vários testes. Um deles foi feito inclusive para ilustrar essa limitação. Pegou-se uma pulga, e essa pulga foi colocada dentro de um copo, e colocou-se uma tampa nesse copo, e a pulga começava a pular ali. Vocês sabem que uma pulga dá uns saltos mortais, triplos aí, né? Daqui já sai lá na rua, tem uns saltos longos. Mas ela pulou num copo raso, batia na tampa e pulava e parava, pulava. Aí, em um dado momento, os estudiosos perceberam que ela começou a ajustar o seu salto e ela não mais batia na tampa. Aí passou um tempo, deixaram ali. Aí chegou um ponto que tira a tampa, a pulga nunca mais vai sair de dentro desse copo. Ela se ajustou aos limites que lhe foi imposto. Apesar do copo estar livre e ela ter capacidade de dar um salto para sair de dentro do copo, ela não sai mais do copo. Quantas pessoas que têm uma mente limitante e está recebendo a oportunidade do Senhor Jesus para ser livre, para viver como filho e filha de Deus, mas ainda não consegue sair dessa vida, desse copo que já está sem tampa, e não consegue dar saltos em sua vida, e às vezes vive uma vida limitada no sentido de plenitude, de alegria, de paz, de amor, de esperança, de longanimidade, de alegria, de domínio próprio. Todas aquelas 9 características do caráter de Deus que o Espírito Santo implanta dentro de nós, mas aí ainda é uma pessoa desbocada, é uma pessoa briguenta, é uma pessoa triste, é uma pessoa iracunda, briguenta, e não consegue viver a plenitude que o Espírito Santo pode realizar nesta vida. Ele quer ver você crescendo nessa graça, Ele quer ver você crescendo neste conhecimento, Ele quer te fazer crescer na estatura do parâmetro que é Jesus Cristo. Mas a gente quer ser criança, a gente quer ser coitadinho, a gente quer ficar chorando na presença do Senhor, se lamentando, quando a porta da liberdade e da vida plena, da vida abundante já está posta diante de você, com as portas escancaradas, e você quer viver dentro dos limites que o pecado colocou em você. Por que não ouvir as palavras do Senhor Jesus? Por que não viver essa forma de vida, de uma casa, de uma vida construída sobre a rocha que é Cristo? Ele já disse: você está livre, porque você quer viver escravizado. Quando a escravidão acabou, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, muitos escravos não queriam deixar a casa dos seus senhores. Até no tempo bíblico, havia um procedimento de um escravo que o seu senhor, quando libertava, e se o escravo não quisesse ir embora, o senhor podia fazer um furo em sua orelha, e ele ali era marcado, e agora ele não podia nunca mais ir embora. Ele podia ir embora, decidiu ficar, mas agora não, mesmo que ele queira, ele não pode mais, porque ele quis continuar sendo servo daquele senhor.
Se você tiver que fazer isso, seja para ser um servo do Senhor, para que jamais, mesmo que você queira se afastar dele, ele fala: aquele que o Pai me deu, jamais eu perderei, esse é meu, você pode ir para onde for, eu vou lá te buscar, eu vou te resgatar, porque você é meu, eu te escolhi, eu te salvei, você não será arrebatado da minha mão, porque você está sobre a rocha. Tem gente que quer às vezes se afastar de Deus, mas Deus pega ele e traz de volta. Tem gente que Deus quer resgatar, mas a pessoa fala: me deixe aqui. O Senhor Jesus, Ele diz que se a sua vida for sobre Ele, construída sobre Ele, virão os questionamentos da sua mente, mas o Espírito Santo vai te resgatar e falar: não, meu servo, minha serva, não é por aí. Quando a pressão externa vir, você vai falar, o Espírito Santo vai falar: não, meu servo, minha serva, o que eu tenho para você é muito melhor do que isso. E por fim, quando o próprio Satanás decidir se levantar contra você, aí é o próprio Senhor Jesus que vai levantar e falar: se afasta do meu servo, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, porque este e esta mulher, este homem me pertence, afaste-se deles, arreda-te, Satanás. Como ele falou para Pedro, quando ele diz: Pedro, Satanás quis te peneirar, ele quis te pegar, mas eu falei para ele: saia. Pedro é meu, Pedro é meu. Esse é o resultado de ficar sobre essa rocha. Não saia de cima da rocha. Jesus quer te sustentar e te proteger. Esse vento que está aqui nessa passagem, quando você vê lá no livro de Jó, o vento que Satanás enviou sob a permissão de Deus, destruiu toda aquela situação, e os filhos de Jó sofreram aquela situação. Quando Jesus anda sobre o mar, que vem aquela tempestade, aquele vento contrário sobre os discípulos, é um vento estranho. Então esse vento também está sob o poder de Deus. Quem é esse que até a natureza, que até o vento, que até o mar lhe obedece? Essa rocha, e ele vai fazer isso. Quando o vento estiver contrário, ele vai vir e andar sobre as águas e vai acalmar a tempestade da sua vida. Por isso que você tem que se permanecer sobre a rocha é Cristo. Oh, glórias a Jesus. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam destruir, é Jesus, porque Ele está dizendo que pode vir essas três circunstâncias: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Ou seja, a sua mente quer te levar para longe de Jesus, o mundo quer te afastar de Jesus, Satanás quer destruir a sua vida, mas isso não vai acontecer, porque você está firmado sobre Jesus, o Todo-Poderoso, nosso Senhor. Oh, glórias a Jesus, obrigado. Oh, glórias. Mas pode ser que você diga assim: mas pastor, minha vida está difícil, você não sabe a luta que eu estou vivendo. Eu vou embora aqui hoje e eu vou encontrar o problema que eu deixei lá em casa. Amanhã, quando eu chegar no meu trabalho, eu vou me deparar com as situações que hoje estão me perturbando. E alguns irmãos do mundo poderiam me dizer: mas pastor Gerson, quando eu sair, eu estou na rua, as pessoas estão jogando pedra em mim, estão querendo me matar, porque eu falo que sou de Jesus.
Satanás matou ali, olha, botaram fogo na igreja, mataram o pastor daquela igreja, porque foi fiel ao nome de Jesus. E aí, pastor? E aí, meus irmãos? O começo do Sermão da Montanha, quando ele fala bem-aventurado, felizes, e ele vai trazer uma novidade, que é a oposição à mentalidade de sucesso desse mundo, e ele traz o que é o sucesso na visão de Deus. Ou seja, nós lemos nos Salmos, que quem está, naquele Salmo no início, que quem está sobre a rocha é bem sucedido, mas esse sucesso, ele é na perspectiva eterna, porque talvez aqui você possa aparentemente parecer que foi derrotado. Por isso que há uma dimensão eterna do Evangelho, para você entender que pode parecer que você perdeu algumas coisas aqui, mas na eternidade você ganhou. Pode parecer que você ganhou alguma coisa aqui, mas na eternidade você perdeu. Quando Zaqueu se compareceu diante de Jesus, ele tomou uma atitude, que ele ganhou a eternidade. E na mesma perspectiva, quando o jovem rico se apresentou diante de Jesus, ele tomou uma decisão de não ouvir e praticar. Ele até ouviu, mas achava que ele já dava conta do recado sem Jesus, e ele perdeu a sua grande oportunidade. E Jesus, ele é a rocha, ele é aquele que quer que você não somente o ouça, mas que você saia daqui com uma vontade no seu coração, mas ainda que você não consiga, você vai simplesmente orar: Espírito Santo, me ajuda, eu não consigo, quando eu penso eu já fiz. E o Espírito Santo realiza aquilo que é a vontade de Deus na sua vida, a partir da sua sujeição a Ele. Fora dele será um mero esforço humano. E essa perspectiva eterna, ela é muito importante nós termos, porque senão nós vamos achar que a nossa vida se resume a isso aqui. Então, se você olhar para a circunstância da vida, você vai falar: conversa fiada tudo isso, conversa fiada. Olha aí, ó, se fosse verdade isso não aconteceria. Essa pergunta já é feita aí, tem muitos livros escritos a respeito. Se Deus existe, Deus é bom, por que existe o mal? Que é a discussão sobre o mal. Mas o que o nosso Senhor está dizendo, existe uma perspectiva eterna. Não fique com a sua visão limitada. Lembra da mente limitante? De que é isso que você vê que é o sucesso. Porque o Jesus disse lá em João capítulo 5, versículo 24 em diante: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Há duas dimensões. Na dimensão eterna,
sobre Jesus, a rocha eterna, você será sempre vitorioso. A sua vida será sempre bem-sucedida. Será uma eternidade reservada ao lado de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, quando a salvação se completará na sua totalidade, salvos pela graça, não pelas obras, pela graça e pelo grande amor de Deus Pai, manifestado na bendita pessoa de seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória.